Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje para falar sobre uma coisa que o Bolsonaro falou, que eu achei preocupante. Não é só o Bolsonaro que falou isso, tem muita gente que falou. Existe sim, dentro da direita, um pensamento, uma difusão desse pensamento que acredita que o PT está acabado. Então eu vim só para contextualizar e demonstrar que isso não é verdade, isso não tem base na realidade. Embora o Bolsonaro seja o principal, hoje, a principal liderança da direita, ele erra em muitas análises e ele erra em muita coisa que ele fala. Afinal, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de todas as coisas. É natural as pessoas se equivocarem. Então, eu vim aqui para dizer uma coisa por que isso não está dentro da realidade. O PT, ele ainda mantém uma estrutura de poder gigantesca. Primeiro, a gente tem que lembrar que o PT, de modo geral, ele detém a máquina pública. Esse já é a máquina pública do executivo, né? Que é o presidente da República, que detém o poder financeiro, de modo geral. Ele executa as finanças do país. Então ele faz ali conchavos políticos com toda a estrutura política que existe hoje, que são os partidos. Este é um ponto. O outro ponto é que ele domina a informação, bem ou mal. Porque eles querem acabar com as redes sociais, porque eles querem implementar uma censura às redes sociais, justamente para conter a informação e poder chegar até as pessoas só a informação que eles mandam, que eles têm, só a informação que é boa para eles. Então eles têm ali dentro, o PT ainda tem, ele tem a grande mídia, ele tem as escolas, ele tem todo o aparato público, né, dentro do Ministério Público, dentro da Justiça. Ele está enraizado dentro de todas as instituições nacionais. Então, nós temos que lembrar também que o PT, os criadores do PT também ajudaram. Olha, os criadores que eu falo do PT são os caras lá de 1960, 1970. Foi as primeiras mentes intelectuais que começaram a exercer o Gramsci dentro das universidades e o Marighella na guerra urbana, no trato urbano ali contra os militares. Os dois são pensadores de esquerda que estão dentro da militância do PT. Então, eles dominaram a cultura e por outro lado, eles formaram dentro da sociedade, direta ou indiretamente, não vou aqui falar que foi eles que criaram, mas indiretamente eles tiveram grande ajuda. E eu não posso falar certas coisas aqui, senão eles podem vir atrás de mim e me prender, mas a gente sabe o que eu quero dizer. O PCC, o Comando Vermelho, todas as facções que existem hoje, elas têm como manual de instrução o manual de guerrilha do Marighella. Não só o Marighella, mas todos os fundamentalistas da esquerda ajudaram e deram um pontapé inicial para que as facções existissem. Vamos lembrar que o movimento MR8, também um movimento terrorista, também foi uma grande inspiração para as facções. Então, assim, gente, a gente tem que analisar a estrutura do poder não está nos cargos eletivos. A estrutura do poder está dentro da máquina pública. A gente viu isso acontecendo com o presidente Bolsonaro, certo? Nós elegemos o presidente Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tinha poder, porque a máquina pública, a estrutura do establishment é toda de esquerda. Então, como é que... Olha,
O que o PT tem por trás dele? Tem o governo federal, tem movimentos dentro da igreja, tanto protestante como católica, tem as ONGs, que é o terceiro setor, tem grande parte do Ministério Público, que foi aparelhado pelo PT durante 20, 30 anos. Tem grande parte do Judiciário, que foi nomeada pelo PT durante 20, 30 anos. Então, gente, achar que poder está em cargo eletivo é bobagem. O cargo eletivo é importante, ele exerce um determinado poder, mas não adianta nós só elegermos pessoas e não ocuparmos espaço dentro da estrutura. E isso o PT fez com excelência, e não só dentro da máquina pública, não só dentro da estrutura pública, mas culturalmente. O PT devastou as nossas escolas durante 20, 30 anos. Acabou. Já havia um movimento para acabar com as escolas, que surgiu mais ou menos lá. Ele sempre existiu, desde do Max Horkheimer, do Theodor Adorno, desde 1940, esses caras da escola de Frankfurt, que depois foram para os Estados Unidos, acabaram com o ensino de modo geral, o ensino que pondera, que analisa e que estrutura a lógica através do trívio, do quadrívio, de todos os pensadores que existiam, tanto na escolástica como os racionalistas. Essas pessoas foram todas esquecidas com a esquerda. Essas pessoas passaram a ser retrógradas, entende? Proibidas nas cátedras. É o que a gente vê hoje em dia, gente. Então, assim, eles adotaram o progressismo como uma máquina de processo educacional, o que é só tu olhar. A taxa de QI nacional, ela cai, é gritante. Pessoas de 1980, 1970, 1960 têm o QI mais elevado que pessoas que estão fazendo faculdade hoje em dia, pelo amor de Deus. No segundo ano, hoje, no segundo grau, a pessoa não sabe nem o que é um triângulo retângulo, não sabe nem quem é Pitágoras. Então, assim, falar que o PT acabou, que o PT está acabado, desculpa, Bolsonaro, isso desabona a tua capacidade de analisar o processo. É por isso que eu digo, pessoal, nós temos que estudar por conta própria, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que buscar o conhecimento, porque senão a gente vai estar se deixando levar por políticos que, embora sejam bem intencionados, não têm todo o escopo intelectual necessário para que possa guiar as pessoas de maneira que elas possam modificar o seu meio ambiente social, seu ambiente social, entende? Se a gente não tem comprometimento com aquilo olha, vamos supor, nós estamos dentro do movimento, queremos modificar a estrutura, queremos modificar a forma que as pessoas olham para o mundo real. Mas como é que a gente pode fazer isso? Obtendo conhecimento. Senão nós estaremos fadados aos erros que as pessoas cometeram até hoje dentro da direita. O conhecimento é extremamente necessário. Precisamos entender como é que funciona e como é que funcionam os meandros filosóficos, os meandros culturais. Não existe mudança na sociedade sem que haja uma estrutura cultural que possa dar aporte a ela. Se nós não conseguirmos entender de fato que é necessário que obtenhamos conhecimento, que a gente obtenha conhecimento para mudar a sociedade, então eu acho que nós não merecemos a mudança. Você tem que ser uma parte integral deste movimento. Você tem que fazer parte integral da busca pelo conhecimento, porque a educação, ela não é ela não é imposta. A educação é uma busca. É uma busca. Se não há nada que tu não há conhecimento que tu obtenha sem que tu queira obter. As coisas impostas não refletem o nosso grau intelectual.
Olha, se eu te perguntar várias fórmulas químicas, várias fórmulas físicas que tu aprendeu na escola, por imposição do Estado, tu lembra disso agora? Mas se eu te perguntar de um livro que tu leu aos 11 anos de idade, aos 10 anos de idade, embora tu esqueça toda a parte da oratória, tu vai saber qual o sentido do livro e o que o livro quis demonstrar, de forma clara. Porque foi um livro que tu quis ler, é um conhecimento que tu quis buscar. Então, gente, o PT, de modo geral, o que eu queria dizer é o seguinte: o PT não está acabado. O PT fez agora, em 2024, mais vereadores. Isso significa que ele voltou a atuar nas áreas de base. O PT, ele cresceu nas áreas de base. E o que tem por trás do PT? O Foro de São Paulo, a máquina pública, as escolas, a mídia, o partido chinês, todos os partidos de esquerda da América Latina. O Foro de São Paulo, ele foi criado basicamente pelo PT e por Fidel Castro. Através do Foro de São Paulo, o PT injetou dinheiro em todos os partidos de esquerda da América Latina. O PT tem essa estrutura de poder atrás dele. Todos os países hoje da América Latina que a esquerda está no poder têm dívidas para com o PT. Não se enganem. Se o PT necessitar, eles vão ajudar. Então, não cometa o erro de achar que o PT acabou, que o PT está acabado. O PT não está acabado. O PT vai começar a recalcular o seu pragmatismo político. E, embora o Lula perca, o Lula morra, eles vão se reestruturar. Por quê? O marxismo cultural, ele é simbionte. Ele está sempre mudando. Ele já foi a Revolução do Proletário, ele já foi a dialética negativa, ele já foi a Revolução Sexual. Gente, o marxismo cultural, ele muda conforme muda os ventos. Ele vai adentrando a psique da sociedade coletiva e degradando a sua capacidade moral. A dialética negativa, em primeira análise, é isso, é questionar tudo e todos, o tempo todo. Entende? Sem estabelecer premissas que possam ser relacionadas a uma sociedade comum sadia. Isso é dialética negativa, e quando a gente está olhando para o PT, é exatamente isso que ele faz. E eles não vão parar. O PT tem dezenas de partidos satélites. Se eles não estão hoje no poder, né, vamos supor, o PT está em 19º, 8º partido que tem mais políticos hoje atuando. Mas, tirando o PT, nós temos o Avante, nós temos o PSB, o PSOL, que são partidos satélites do PT, o PCdoB. Então, a gente não pode cometer o erro de ter essa segurança, de relaxarmos contra o PT. O PT é uma máquina gigantesca e tem tem a estrutura do poder nas mãos. Eles estão recalculando as suas diretrizes, mas eles vão voltar. O José Dirceu acabou de ser inocentado. Todas as provas deles foram arquivadas, foram jogadas no lixo. O José Dirceu é o maior pensador da esquerda. Você acha, vamos ser honestos aqui, quem você acha que tem a capacidade para organizar militância e estrutura política maior do que o José Dirceu? No Brasil hoje não tem. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho, o Ricardo Salles, o Bolsonaro, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Nicolas, não importa, eles não têm o conhecimento prático da política que o José Dirceu tem.
O José Dirceu estudou durante anos em Cuba, aprendendo como se desestabiliza pontos cruciais dentro da moralidade católica, que foi a teologia da libertação, dentro da moralidade protestante, que vem com essas teologias absurdas, como a teologia da prosperidade, teologia de não sei mais quanto. Isso tudo é organização petista. As ONGs que foram criadas, que foram mantidas pelo PT, é a ideia do José Dirceu, se não é de pessoas que estão ligadas a ele, que também tiveram o aporte da esquerda americana. Então, gente, a gente não pode ser ingênuo a esse ponto, certo? Eu vim aqui só para que nós possamos botar a cabeça no lugar e aprender a fazer a coisa de maneira correta. Parem de ficar repetindo chavões de políticos que muitas vezes estão errados em sua análise, e as pessoas, por dar uma certa relevância maior do que aqueles políticos têm, acabam caindo no erro que esses políticos cometem. Não estou dizendo que o político não tem relevância, ele tem relevância em algumas áreas, em outras não. O Bolsonaro é um líder, é um símbolo político da direita, mas intelectualmente o Bolsonaro ele é totalmente ignorante. Ele sabe sobre combate político? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Ele está há muito tempo dentro do poder, dentro da engrenagem pública? Está, mas mesmo assim ele ainda cometeu muitos erros. Então o Bolsonaro, na questão intelectual da luta política, ele ainda não entendeu qual é o papel dele. Ele é muito mais forte do que ele acha que ele é dentro da estrutura cultural, mas ele não tem a concepção do símbolo que ele representa. Por quê? Porque ele ainda não entendeu, ele não sabe o que significa, por exemplo, um arquétipo. Ele não sabe, ele não consegue entender o que significa símbolos. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nós agregamos e as pessoas que nós cultuamos, ou que nós damos autoridade, certo? Algumas pessoas vão ter autoridade em determinadas coisas, outros vão ter autoridade em determinadas outras, certo? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha muito tempo no mercado financeiro, ele tem autoridade no mercado financeiro. Se ele for falar sobre política, é óbvio que um cara que é político há muito tempo, ou que lida com ciências sociais, vai ter um conhecimento maior do que esse cara que trabalha com finanças. Então, existem graus de autoridade e graus de conhecimento que nós temos que ter. Nós temos que dar a relevância necessária para cada um. A gente tem que fazer essas equivalências de relevância, senão a gente vai estar sempre caindo num erro crasso de achar que o inimigo não é tão forte quanto ele é. E vamos acabar nos desarmando, vamos acabar relaxando, e quando a gente menos espera, o inimigo vai lá e nos derruba. O Alexandre de Moraes foi assim, gente. Quando nós achamos, não, o PT, porque né, era um momento que vivia, né? A gente tinha a esquerda batendo no Bolsonaro de maneira clara, mas o petismo, de maneira geral, não respingava no Bolsonaro, até que vem o Alexandre de Moraes. Por quê? Com certeza, um acordo. Um acordo com quem? Geraldo Alckmin, PSB. Então não se enganem, o PT não está acabado. Então assim, gente, nós temos que obter o conhecimento, certo? A mudança depende de nós, a mudança depende de ti. Como você está educando teu filho? Como você está propagando o conhecimento que você está recebendo? Como você está cuidando da sociedade que te permeia? Teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos. Você está dando o conhecimento que você está recebendo para essas pessoas? Você está ajudando-os a crescer intelectualmente, a ele crescer politicamente, a ele saber votar? Você está fazendo essas coisas? Se você não está fazendo essas coisas, então você não tem o direito de chegar e dizer como as coisas devem acontecer ou como as coisas devem ir. Na parte da minha família, eu fiz a minha parte. Eu convenci todos
que Bolsonaro era a pessoa correta. Quando eu comecei a falar sobre Bolsonaro em 2016, ninguém conhecia o Bolsonaro. Quando eu comecei a falar de direita, ninguém entendia o que era direita, porque eu comecei a ver o True Speak lá em 2010, 2009, eu já tinha noção do que era direita e esquerda, só que eu nunca tinha escutado uma voz de direita de fato. Então, quando eu fui encontrar o True Speak, foi através de uma página no Orkut, que era uma página que foi criada contra o Olavo de Carvalho. Então eu fui pesquisar sobre o Olavo e acabei chegando até o Olavo. E por incrível que pareça, eu já tinha lido um livro dele, mas nem noção eu lembrava do nome dele, que foi o Imbecil Coletivo, que eu lia, sei lá, eu estava lá em 2004, 2005. Então, a partir dali, é que eu comecei a ter essa percepção de que a mudança, ela parte por mim e eu ajudando, ou eu inteirando as pessoas conforme o conhecimento que eu obtenho, eu inteirando as pessoas que estão ao meu redor. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Agradeço e vamos em frente. A direita tem muito a oferecer para o país. Nós temos muito ainda para crescer. A direita está recém começando. Não tenha medo. A frase do Olavo de Carvalho que eu gosto muito é: não precipitar, não retroceder e não... Ai, meu Deus. Eu sei que é não precipitar, não retroceder e não... enfim, vocês entenderam. Ter paciência, ter longanimidade. Nós temos que ter essa visão de longo prazo, porque a esquerda fez isso durante anos. Então nós temos que ter essa percepção de longo prazo. As coisas não são da noite para o dia e a direita precisa crescer muito ainda, tomando áreas, né, atuando em áreas como a principal delas é a educação. A gente tem que tomar parte da educação. A gente tem que colocar funcionários públicos dentro do SUS, dentro da máquina pública, porque nós queremos pessoas competentes lá dentro, pessoas que parem de roubar e possam também, dentro dessa ordem pública, começar a dar um pouquinho de consciência moral para os que lá estão. Então, era essa a minha mensagem de hoje. Espero não ter me alongado demais. Até mais, pessoal.